queridos amados, sejam bem-vindos. Hoje vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, e os versículos de 33 a 39. Eles disseram-lhe, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus então lhes disse: podeis obrigar os convidados do casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Dias virão, então, quando o noivo lhes for tirado, daqueles dias vão jejuar. Contou-lhes ainda uma parábola: ninguém corta um remendo de roupa nova para costurá-lo com roupa velha. Caso contrário, o novo rasga o velho, e o remendo de roupa nova não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres, e perdem-se o vinho e os odres. Vinho novo em odres novos. E disse ainda: ninguém que tomou vinho envelhecido deseja vinho novo, pois diz: o velho é melhor. Esta reflexão, ela é direcionada à comunidade. Mas podemos realmente colocar nos dias de hoje. Olha, eu vou dar um exemplo sobre o Museu Nacional, que foi praticamente, digamos assim, incendiado. Eu justificativa, não sei, tem que ser uma investigação, mas ele foi incendiado de alguma forma. Ou então, desapareceu uma história muito antiga, tem suas tradições. Então, no Antigo Testamento, tem aquelas conquistas, aquelas guerras, aquelas disputas, tem os reinados, tem os profetas. É uma história, uma belíssima história da manifestação de Deus entre nós. Uma história linda de um povo que foi lapidado e preparado para receber o Messias. Já se contava a história da vinda do Salvador desde o início dos tempos. Diz na história da Bíblia. Desde o início dos tempos tem essa história que viria o nosso Salvador. E tem os reis com suas tradições, tem os profetas com suas tradições, os reis. Então tem Abraão com suas tradições, sua religião. E esses fariseus realmente, eles exerciam a tradição da própria religião da qual Jesus nasceu. Jesus nasceu na religião judaica. Tinha suas tradições desde a época de Moisés. A Páscoa, cordeiro imolado, pão ázimo, a erva amarga, todas essas tradições. Se purificava antes de comer o pão ázimo, lavava as mãos, toda aquela tradição. Tinha o jejum antes de comer o cordeiro imolado, fazia-se jejum e se reuniam em orações. Jesus surgiu como Messias, o Messias, nosso esperado Messias, nosso Salvador. Ele apareceu entre nós, Deus conosco, Emmanuel. É o vinho novo. Então, essa história antiga, a gente vai deixar, como que dizer assim, é passado. Deve ser lembrado como um aprendizado, mas não para um segmento ao pé da letra. Porque o povo estava sendo lapidado, organizado para receber o Messias. Então Jesus surge e aquele povo que se apegou a antigas tradições
não queria se desfazer, porque o novo arrebentava eles. Jesus nasceu numa religião judaica, mas não se apegou a essa religião da qual tinha a hipocrisia e oprimia o pobre. Ele veio para salvar os marginados, os pobres e os oprimidos, os doentes. Ele veio para expulsar os demônios. Então, quando ele pregava que nós não somos melhor do que ninguém, que nós não devemos ser melhor do que ninguém, e dizer, quem quiser ser o primeiro, que seja o último e serve de todos, isso arrebentava com eles. Aí eu estou aqui no meu posto glorioso, o pessoal me seguindo, vem um e quer me derrubar. Aí eu não quero, claro, não vai seguir. Hoje é a mesma coisa. Muitas pessoas estão no altar para se vangloriar, si próprio, o seu ego, a sua estima. Então, nem aí para o que Jesus disse. Então, o Evangelho é a principal que a gente deve seguir. No entanto, que a Igreja Católica, ela instiga o Evangelho como uma glória para a Igreja. Tanto que a gente se levanta num simbolismo de que a gente tem respeito pelo Evangelho, que é puramente a palavra de Deus, os três sinódicos, Mateus, Lucas e Marcos. Mateus, Marcos e Lucas, os três sinódicos, são os evangelhos sinódicos e parecidos um com o outro. E o João, que só retrata uma base de amor da época do sofrimento de Jesus. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o jejum ele é sempre uma tradição da época dos judeus. E nós fazemos jejum numa época de um tempo litúrgico, que é a Igreja Católica, da qual a gente vivencia a época em que Jesus morreu, nasceu, morreu, teve a paixão, ressuscitou e está entre nós. A gente vivencia tudo isso, o seu nascimento, o seu batismo, a sua missão, as suas parábolas, as suas pregações, as suas curas, as traições que lhe deram. Então, na época em que marca o início da quaresma, que é o símbolo de 40 dias, a gente pode jejuar no dia de quarta-feira de cinzas, para fazer memória, para vivenciar, para que essa memória nunca se finda. O museu está lá, pegou fogo, vai acabar. O Antigo Testamento é uma história também do passado, mas Jesus é o novo, sempre o novo. É tanto que já diz Novo Testamento, boa nova, que é bom para todos, para pobres, para ricos, para doentes, para presos. É bom para todos, para que a gente possa seguir firmemente o Evangelho. Temos o Evangelho como uma oração diária. Um maravilhoso preceito e manual de vida para que a gente possa seguir, colocar no nosso coração, colocar na nossa mente e tudo que a gente for fazer, vivenciar aquilo e praticar. Com muito esforço, certamente. Porque a gente não está sozinho nesse mundo, não. A gente está em comunidade. E a gente se esforça muito para viver o Evangelho. E aquele que se acha com ego superior, ele não vai querer essa boa nova. Porque ela nos coloca em igualdade social. Ela nos coloca como um diante de Deus. Nós somos um. E muitos não querem ser um. Quer ser mais. Quer ser mais de um, e quer ter adeptos, e quer ter seguidores. Né? E quando infringe a lei deles, são criticados, são maltratados, são excluídos. Essa a dinâmica do Evangelho de hoje, de acordo com o meu pensamento, a minha responsabilidade. Espero que vocês dediquem esse joinha aqui e vamos vivenciar cada dia a história de Jesus Cristo, que é Deus conosco, que Ele nos ensina, né? Veio para nos ensinar.
caminho de volta a eles. Um grande abraço, fique com Deus.